O Japão está cheio de inúmeros lugares e monumentos intrigantes de seu passado rico e vibrante. De séculos de história rica e envolvente aos efeitos devastadores da Segunda Guerra Mundial, o Japão certamente permaneceu como uma das culturas mais enigmáticas do mundo e, como tal, sempre oferece detalhes novos e únicos a serem explorados. Um dos lugares mais misteriosos do Japão é chamado de Zenigata-sunae, uma enorme escultura de areia tridimensional datada de meados do século XVII. Medindo incríveis 345 metros de circunferência, é certamente uma visão inspiradora e incrível de se ver, atraindo inúmeros turistas a cada ano. Mas quem o criou e com qual propósito? Bom, junte-se a nós enquanto tentamos descobrir os segredos da arte em comum de Zenigata-sunae. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, um recado rápido. Se você estiver me assistindo pela página O Documentarista no Facebook, eu te convido a seguir também a página do canal Origens e também se inscrever em nosso canal no YouTube, Origens, ok? Deixar o link aí na postagem para que você possa ir até a página e o canal para acompanhar vídeos semelhantes a esse. Caso você não veja aqui na página O Documentarista, você pode estar acompanhando ou na página ou o canal Origens. Tá bom? A obra de arte está localizada perto da cidade de Kannon-ji, na província de Kagawa, na ilha de Shikoku, com vista para o lindo mar de Seto. Zenigata-sunae, que em japonês significa arte de areia em forma de moeda, é o ponto central do pitoresco Parque Kotoriki, um dos lugares mais belos e cênicos do Japão, com uma praia igualmente atraente. Kotoriki Rio tem vista para o parque e as obras de arte na areia, oferecendo a plataforma de observação perfeita. Inclusive, o templo de Jinnechi fica nas proximidades. Também oferece um ponto de vista perfeito, de onde as grandes obras de arte de areia podem ser vistas. Zenigata-sunae, como eu disse, é uma enorme escultura de areia que representa uma moeda Kanei-tsuho tradicional japonesa. Kanei-tsuho era a inscrição usada nas moedas japonesas Mon, que estavam em uso ali naquele período entre 1626 até 1868. A moeda de areia Zenigata-sunae é realmente grande e espantosa. As bordas e a escrita na arte, que ali se encontram nas moedas, são elevadas, dando-lhe uma aparência bastante tridimensional e incrível. As partes elevadas têm uma altura média de 1,5 m. Por ser tão grande, o Zenigata-sunae é melhor apreciado de cima e à distância, pois só então você pode ver claramente a inscrição do kanji, que é o ideograma chinês. Então, como assim ideograma chinês numa moeda japonesa? Calma aí que você já vai entender. Do solo, as linhas de areia elevadas lembram um labirinto raso, e a mensagem escrita nela não podem ser vista com clareza. A arte em areia atrai muitos milhares de visitantes todos os anos e eu espero, quem sabe, muito em breve ir lá com a minha esposa e com a minha filha. Esta é em grande parte devido à crença generalizada de que visitar essa imagem de areia vai trazer sorte, prosperidade, especialmente em relação ao dinheiro, segundo a crença no Japão. Essa crença foi estabelecida depois que um homem ali na localidade ganhou na loteria e um evento ali que foi atribuído a propriedades de sorte desse signo de areia. Ao longo dos anos, Zenigata-sunae se tornou uma atração bastante famosa como um local sagrado para os crentes japoneses e de todos aqueles que buscam longevidade, riqueza e sorte para a vida toda. Após uma inspeção detalhada, torna-se óbvio que o terreno dos caracteres kanji são intencionalmente alongados e o círculo é completamente perfeito. Veja bem, isso não é uma falha de design, mas na verdade é um recurso engenhoso adicionado propositalmente pelos criadores originais. Essas imperfeições podem ser óbvias no terreno, mas quando a obra de arte é vista de cima, o círculo fica perfeito, assim como as letras. Para uma experiência visual perfeita do Zenigata-sunae, os visitantes são encorajados a vê-lo por volta das 2 da tarde, ou por volta ali do final da tarde, ali às 5 horas, 5h30, 6 horas, ou então quando a noite começa, que aí você começa a ver ali as sombras se projetarem de maneira perfeita. Após o anoitecer, todo o sinal é majestosamente iluminado em cores completamente diferentes, o que aumenta ainda mais a sensação impressionante que o local produz.
Mas vamos agora falar do contexto histórico. Para quem foi construído o Zenigata Sunaê, quando, né, e o que a história pode nos revelar sobre essa enigmática obra de arte? Antes de nos aprofundarmos nisso, nós vamos ter que entender principalmente os símbolos, né, o que eles representam. Como eu mencionei anteriormente, essa peça em arte de areia representa uma moeda Kanei Tsuho. Essas moedas foram introduzidas pela primeira vez em 1626 no Japão, durante o governo do famoso Shogunato Tokugawa. Para quem não sabe o que é shogunato, foi o período ali onde os shoguns governavam. As moedas em si ainda eram as moedas mon japonesas tradicionais, com um buraco quadrado no meio, mas a inscrição que trazia era um Kanei Tsuho, ou seja, essas moedas eram fabricadas na China, porque naquela época houve ali uma crise de cobre, de zinco no Japão, então essas moedas tinham que ser feitas na China. À frente da moeda tem 4 caracteres do ideograma chinês: Kan, Ei, Tsu e Ho. Kanei é para a época em que essas moedas foram cunhadas pela primeira vez no Japão. Tsuho significa simplesmente moeda. Essas moedas pretendiam ser uma certa padronização de cunhagem de cobre do Japão naquele período para garantir a circulação suficiente das moedas de cobre em todo o país. Ele também compartilha seu nome com a era japonesa Kanei, que começou ali entre 1624 e terminou mais ou menos em 1600 e alguma coisa, não me lembro exatamente. Bom, agora vamos ao ponto central. Por que o Zenigata Sunaê foi construído? Não há fontes históricas documentadas confiáveis que identifiquem com precisão a data de sua criação, mas a maioria das fontes acadêmicas ali entram no consenso que deva ter sido criado entre 1633 a 1634, né? Bom, a mais aceita é que foi feita durante uma noite em 1633. Segundo o que foi relatado, toda essa obra de arte foi feita em homenagem a um visitante daimyo, que em japonês significa senhor feudal. Acredita-se que essa obra de arte foi feita em homenagem ao senhor feudal Ikoma Takatoshi, que governou o domínio significativo de Takamatsu durante o início do período Edo. Acredita-se que Takatoshi estava em uma excursão de inspeção da área e que os moradores decidiram erguer este monumento de areia para fazer uma homenagem a ele. Naquela época, Ikoma Takatoshi era o senhor do domínio de Takamatsu, que compreendia a região onde o objeto de arte foi construído. A arte de areia Zenigata Sunaê é certamente um testamento deste exótico legado histórico e data de um dos períodos mais importantes da Idade Média japonesa. Perfeitamente esculpida e enorme em seu tamanho, essa peça de arte de areia é uma grande inspiração para milhares de turistas, inclusive para mim, que espero conhecer o Japão muito em breve. Quero saber a sua opinião sobre isso e se você ficou com vontade também de conhecer esse lugar. Fala pra gente aí nos comentários. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem com Deus. Shalom.